Vamos lá, gente. O período grego do ano 331 ao ano 167 a.C. Em 336 a.C., quando Jádua era o sumo sacerdote, Filipe II da Macedônia foi assassinado quando fazia planos para invadir a Pérsia. Seu filho Alexandre sucedeu-o com a idade de 20 anos. Ele uniu toda a Macedônia e a Grécia e em 334 a.C. atravessou Helesponto para libertar as colônias gregas da Ásia Menor. Com apenas 35 mil homens, Alexandre derrotou 3 generais de Dário III em Gránico em 334 a.C. Após passar uma noite sem dormir e ter tido uma visão de um ancião que aconselhava a continuar sua luta contra os persas, no ano seguinte, 333 a.C., Alexandre outra vez derrotou um grande exército de Issus. Somente após essa vitória, Alexandre se pôs a sonhar com a conquista do mundo. Atravessando ele os montes Tauros, distrito após distrito, caiu diante do exército grego. Joséfo, um grande historiador, tem uma interessante história do encontro de Alexandre com Járdua. Alexandre disse que Járdua era um homem do sonho. Por esta razão, os judeus foram tratados com respeito e obtiveram muitas das mesmas vantagens dos gregos. Parece que Manassés também recebeu a aprovação de Alexandre na construção do templo no Monte Gerizim. Foi a política de Alexandre fazer amigos dos conquistados sempre, quando e onde possível. Depois de conquistar o Egito, Alexandre partiu para o leste contra Dário em Guagamela, Arbela, em 4 de outubro de 331 a.C. Alexandre derrotou o exército inteiro dos persas e Dário III. Foi morto provavelmente por um de seus próprios homens. Alexandre quis ir mais para o leste, mas seus generais e exércitos recusaram-se a cruzar o rio Indo. Estabelecendo-se na Babilônia, Alexandre organizou seu império em sátrapias. Cada uma destas era uma colônia de gregos, geralmente constituída de seus soldados, que está tudo junto, tá? Através deste tipo de colonização e inter-relação contra os nativos, a cultura e a língua grega começaram a espalhar-se através do império. Alexandre morreu em 323 a.C. com a idade de 32 anos. Sua maior consecução não é considerada ser seu gênio militar, por grande que fosse. Ele é lembrado principalmente por sua qualidade de estadista. Ele é responsável pela fusão do Ocidente com o Oriente, derrubando a parede que estava entre o Oriente e o Ocidente. Ele foi capaz de abrir as portas do comércio através da propagação do idioma grego, a língua franca. O mundo capacitou-se para a comunicação. A cultura grega quebrou as barreiras racionais, sociais e nacionais. A miscigenação das raças estimulou um espírito de cosmopolitanismo, um sincretismo religioso e um interesse no indivíduo. A duradoura contribuição de Alexandre para a civilização mundial dificilmente pode ser subestimada ou imaginada. 1. Os Ptolomeus e o Egito. Vamos lá, gente. Deixa eu apagar isso aqui. Já tirei foto desse quadro aqui, tá? Eu vou colocar no grupo para vocês, tá? Para vocês que têm dificuldade de escrever através do canal do YouTube, vocês vão estar escrevendo através do grupo. Obrigado, vida. Vamos lá.
Vamos lá. Ptolomeus foi uma dinastia macedônia que governou o Egito de 303 a.C. a 30 a.C. E também conhecida como dinastia Lágida, em função do nome do pai do fundador da dinastia. Ok? Vou tirar uma foto aqui para poder postar no canal. No grupo, desculpa. No canal, na cabeça e acaba. Vamos lá então. Os Ptolomeus e o Egito. Depois da morte de Alexandre, o império caiu nas mãos de 6 de seus generais. Laomedon tomou posse da Síria. Ptolomeu Lagos, Sóter, recebeu o Egito e a Babilônia. Caiu nas mãos de Seleuco. Os outros 3 tinham a ver com os judeus. Dentro de 2 anos, Ptolomeu e Seleuco derrotaram Laomedon e os 2 generais dividiram o território da Síria. A Palestina ficou sob o controle de Ptolomeu. Alexandria, planejada por Alexandre e seu arquiteto, tornou-se a capital e logo o centro liderante da cultura grega. Sóter iniciou uma biblioteca que na época de seu filho Ptolomeu Filadelfo, em 285 a 277 a.C., tornou-se a maior do mundo antigo. Desejando ter uma cópia em sua biblioteca de cada livro conhecido, traduzido para o grego, Filadelfo solicitou o sumo sacerdote Eleazar para providenciar a tradução das escrituras hebraicas. A tradução resultante, a Septuaginta, tornou-se as escrituras para a comunidade judaica de fala grega. Então, quando você fala de Septuaginta, versão dos 70, em 72 semanas, está falando da Bíblia hebraica convertida toda em grego, ok? Porque vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, pouca parte em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, a Septuaginta converte todo o Antigo Testamento na língua grega. Durante este período, a Palestina estava experimentando uma helenização gradual e pacífica. Ela foi exposta à atração do modo de vida grega na língua, na arte, no comércio, na liberdade e na alegria de seus festivais e jogos. Houve uma dispersão voluntária pelo mundo grego afora. A gente ficou um tempo parado escrevendo a ata do tempo, a coisa toda. Agora vamos avançar um pouco na leitura, porque aqui é muita historicidade, ok? A política dos Ptolomeus era conceder os judeus direitos civis iguais aos dos macedônios, tá? Quando vocês entrarem no bacharel, vocês vão estudar história cristã. Aí vocês vão pegar tudo isso aqui na íntegra, entendeu? Cada nome, enfim. Aí vai ser mais profundo, tá? 2. Os Seleucidas e a Síria. Vamos lá. Eu creio que vocês já escreveram. Se não escreveu, vai estar sendo postado no grupo. E eu vou apagar aqui. Porque isso vai ajudar você que tem dificuldade de colocar pausa, aquela coisa toda. Então, essa metódica vai auxiliar você. Vamos lá.
Vamos lá, Seleucidas. Meu bloquinho de nota apagou aqui, calma aí, gente. Deixa eu achar isso aqui. Vamos lá. Chega essa pergunta aqui pra cá. Parece que ela tem vida própria, ela vai andando devagarzinho. Dá pra entender ali embaixo ali não, né? Só se você falar. Fala. Eu vou... Fala o que tá escrito. Hã? Fala o que tá escrito. Não, eu vou apagar, me escrever de novo, essa partezinha aqui, ó, pra poder ficar... Vamos lá, gente. Não estou colocando aqui por causa da claridade, tá bom, gente? Então, ó, Seleucidas foi um estado helenista que existiu após a morte de Alexandre o Grande da Macedônia, cujos generais entraram em conflito pela divisão de seu império entre 323
e 64 a.C., ou Anno Domini, existiram mais de 30 reis da dinastias Seleucida. Ok? Vou tirar foto também, a guisa de esclarecimento para postar no grupo. Ok? Vamos lá, apostila. Vamos lá. 2, né? Os Seleucidas e a Síria, 198 a 167 a.C. Durante todo o tempo da dominação ptolomaica na Palestina, os reis Seleucidas da Síria estiveram olhando gananciosamente a área rica em ferro e outros metais. Os judeus da Palestina eram um futebol político entre os dois países poderosos. Devido ao casamento misto e às complicações políticas, Antíoco III, o Grande, marchou contra Ptolomeu Epifânio em 198 a.C., na Batalha de Panéias. O exército egípcio, sob a liderança de Escopas, foi derrotado. Os judeus parecem ter recebido Antíoco de braços abertos. Em 192 a.C., ocorreu um evento que iria ter implicações políticas de longo alcance. As duas grandes ligas gregas, sempre em guerra uma contra a outra, convidaram os sírios e os romanos a tomarem partido. Esse é o primeiro aparecimento dos romanos como potência mundial. Em 190 a.C., na Batalha de Magnésia, entre Sardes e Esmirna, os romanos, sob a liderança de Cornélio Cipião, derrotaram Antíoco. Ele teve que pagar uma indenização tremenda, entregar sua marinha e elefantes de guerra, enviar um filho como refém para Roma, desistir de todos, exceto 10 de seus navios mercantes, e não construir mais. E não devia fazer guerra contra nenhum dos aliados de Roma. Ao tentar levantar fundos para a dívida, ele recorreu ao roubo dos templos de seu império. Em uma das suas viagens, na parte oriental de seu território, os guardas e sacerdotes do templo o mataram. Isso foi em 187 a.C. Gente, observe isso aqui. Essa historicidade aqui está dentro daquele período de 430 anos, período interbíblico. Já vamos chegar em Mateus, já vamos chegar em Marcos, Lucas e João, tá? Esse pano de fundo histórico aqui, essa historicidade aqui, é um pano de fundo de que aconteceu no período interbíblico de Malaquias até Mateus. Tá bom? É um breve resumo. Isso aqui está bem sintetizado, tá? Mas vai muito mais a fundo, tá? Vai muito mais além do que está sintetizado aqui, tá? Isso aqui está sendo bem sucinto, a parte está bem sucinta para vocês terem uma noção dos eventos que ocorreram antes da chegada do Messias, tá? Aqui na Terra. Seleuco. Vamos lá. Vou apagar o quadrinho de novo, tá, gente? Eu estou escrevendo, gente, por quê? Para vocês saberem, tá? Os principais nomes cabeçais da historicidade desse pano de fundo histórico aqui, tá? Ainda que de forma sintética, ainda que de forma bem sucinta, vocês já estão antenados do que está acontecendo, tá? Eu sei que é bem burocrático isso aqui, sabe? É bem taxativo, uns acham enjoativo e tal, mas eu amo história bíblica. Eu sou formado, tenho pós-graduação em história bíblica. Eu gosto muito. Porém, cada um prefere uma matéria à parte.
Escreve em cima pra ver se vai aparecer. Escreve sem ver se vai aparecer? Uhum. Ok. Aqui, vamos lá, ó. Dá pra aparecer? Uhum. A luz não tá atrapalhando? Não. Beleza. Acostumado com quadro grande, né? Uhum. Fica melhor, né? Pra entender. Né? Uhum.
Seleuco foi o 7º rei da dinastia Seleucida. Era filho do rei Antíoco III Magno, que é o nome dele, tá? E da rainha Laodice. Antíoco III era filho de Seleuco II Calínico. Ele sucedeu seu pai no 3º ano da Olimpíada e reinou por 12 anos até o 1º ano da Olimpíada. Ele viveu um total de 60 anos. Ok? Vou tirar foto também. Bom. Vamos lá, gente, apostila. Parei no Seleuco, isso. Vamos lá. Seleuco IV herdou o trono e a grande dívida de seu pai. Ele seguiu uma política mal orientada em seu tratamento com os judeus. Com o resultado, seu tesoureiro Eliodoro assassinou-o em 175 a.C. e tentou tomar o trono. Contudo, o irmão de Seleuco, que havia sido enviado a Roma como refém, retornou a Antioquia a tempo de se apoderar do trono. Antíoco IV, conhecido como Epifânio. Vamos lá de novo, mais um quadro de escrita. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Antíoco. Vamos lá, gente. Antíoco IV ou Epifânio, tá? Deixa eu botar aqui entre parênteses, para vocês colocarem entre parênteses também. Foi um rei da dinastia Seleucida que governou a Síria entre 175 a.C. e 164 a.C. Tirar a foto, não tirei, né? Deixa eu esquecer não, vida. Vamos lá.
Antíoco IV, o Epifânio, passara 12 anos em Roma como refém. Ele foi saturado com a cultura grega e o legalismo romano. Ao voltar, determinou unificar o império, estabelecendo o politeísmo grego como religião estatal. Ele não iria tolerar nenhuma oposição aos seus planos. O único curso de ação para ele era forçar o povo, por todo o seu domínio, a aceitar a cultura grega. Através do sumo sacerdócio corrupto, em Jerusalém, os judeus mais influentes a princípio estavam bem simpáticos à helenização. Sobre o pretexto de resolver um problema de casamento, a irmã era casada com Ptolomeu. Antíoco invadiu o Egito em 168, ou 169 ou 168, tá? Nisso aí deve estar entre novembro para dezembro ou virando para janeiro antes de Cristo. Jerusalém soube que ele fora morto e a cidade ardeu de exultação. Houve também alguma disputa sobre duas facções que tentavam conseguir o sumo sacerdócio. Antíoco soube dessa disputa e, pensando que a Palestina estava em revolta contra ele, voltou e, entrando em Jerusalém, matou 40.000 e roubou o santuário. Retornando ao Egito para prosseguir sua conquista ali, ele encontrou Laenos, o embaixador romano. O Egito era um aliado de Roma. Forçado a deixar o Egito em vergonha e ignomínia, Antíoco voltou para casa através da Palestina. Ele culpou os judeus por sua falha em tomar o Egito. Mas uma vez entrando em Jerusalém, ele sacrificou um porco no altar. Um altar dedicado a Zeus foi colocado no templo e as cópias da lei foram confiscadas e destruídas. Apenas por se ter uma cópia da lei e praticar-se a circuncisão era a morte. Qualquer observância do santuário foi declarada ilegal. No mês de dezembro de 168 a.C., o sacrifício do templo cessou. A abominação da desolação referida em Daniel 9, versículo 27, ocorrera. Asmoneu, ou Asmoneu, como queira, 167 a 63 a.C. Estamos chegando. A princípio, a resistência dos judeus foi somente passiva. À medida que a perseguição aumentava em intensidade e os fogos da adoração de Deus queimavam cada vez mais baixo, iniciou-se a resistência ativa. A liderança para a organização da resistência ativa começou com um sacerdote. Na cidade de Modim, situada entre Jerusalém e Jope, Matatias era da linhagem de um certo Asmoneu. E deste último nome que a família tirou seu nome Asmoneu. Estando avançado em idade, Matatias teve 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatã, judeus de toda a Palestina. Insatisfeitos com as políticas de helenização de Antíoco Epifânio e o sacerdócio corrupto, vieram a responder à chamada das armas. Muito antes, os Hasidim, zelotes da lei, uniram-se a Matatias. Após um ano e a morte do pai, a liderança do exército passou a Judas, Simão servindo como conselheiro principal. Judas provou ser um general capaz e levou o nome de Macabeu. Depois de uma série de brilhantes vitórias, ele entrou em Jerusalém
e rededicou o templo em 25 de dezembro de 165 a.C. Não contente com simplesmente uma forma de liberdade religiosa em Jerusalém, Judas quis conseguir a liberdade política igualmente. Seus seguidores devotos, contudo, se opuseram a este plano ambicioso e o abandonaram, com apenas 600 em seu exército. Judas foi morto na Batalha de Elasa, em 161 a.C. Muitos judeus sentiram-se ofendidos quando Judas apelara a Roma por ajuda. Isso aí está em 1 Macabeus, tá? No livro apócrifo, tá? 1 Macabeus 8, do 17 ao 32. Jonatã, irmão de Judas, tornou-se o líder da revolta e, numa série de brilhantes manobras políticas, foi designado sumo sacerdote. E os judeus receberam liberdade religiosa. Mediante a morte de Jonatã, Simão, o filho mais velho de Matatias, assumiu a liderança e o sumo sacerdócio em 142 a.C. A astuta política diplomática de Simão foi recompensada com independência política completa. De 142 a.C. a 63 a.C., a nação judaica esteve mais uma vez independente. Os príncipes que se seguiram a João Hircano I, filho de Simão, não tinham o espírito de patriotismo corajoso e autossacrificial que havia marcado aos antigos macabeus. E eles se degeneraram em procuradores de posição e intriga política dentro da família. Irmão contra irmão, filho contra mãe, até no final de sua disputa. Foi apelado à força romana e, com a intervenção dos romanos, a nação judaica tornou-se uma província romana. Período romano, 63 a.C. Aí vai até 135 depois de Cristo. Então, a gente vai entender isso aqui, que isso aqui é o pré-acontecimento da vinda de Cristo, tá? Sob Herodes o Grande, com a morte da rainha Alexandra Salomé, em 69 a.C., tanto o poder político como religioso passaram para as mãos de um filho muito brando, João Hircano II. Seu irmão Aristóbulo II era muito ambicioso. Hircano foi persuadido a desistir do trono, mas reteve o ofício de sumo sacerdote. Aristóbulo logo cobiçou essa posição também. Antipater, um idumeu e conselheiro de Hircano, viu uma oportunidade de jogar um irmão contra o outro, tomando o partido do irmão mais fraco. Ele persuadiu Hircano que sua vida estava em perigo e, assim foi feito apelo a Pompeu, general romano. Em 63 a.C., Pompeu entrou em Jerusalém e decidiu em favor de Hircano. Contudo, a Judéia ficou sob o controle romano e Antípater foi designado procurador e Hircano como sumo sacerdote. Antípater designou seu filho Fasael governador da Judéia e seu filho Herodes governador da Galileia. Após a morte de Antípater e Fasael, Herodes recebeu de Antônio e Otávio, em 40 a.C., o título de rei dos judeus. A nação da Judéia, contudo, ainda era uma parte da província romana da Síria. Hircano II permaneceu como sumo sacerdote por um certo tempo, mas finalmente foi despedido. Depois que Herodes casou-se com sua neta Mariane,
e este ofício tornou-se outra vez sujeito ao maior arremetador. Herodes o Grande foi um intermediário eficaz entre os romanos e os judeus, embora os judeus o odiassem, por ser um estranho e estar sob os romanos. Herodes persuadiu estes a concederem vários privilégios àqueles. Ele manteve a nação em paz com Roma, tentando ganhar o apoio dos judeus. Herodes entrou num ambicioso programa de construção. Eliminou os bandos errantes de salteadores e, em geral, trouxe prosperidade à Judéia. Ele era, contudo, um homem muito ciumento e cheio de suspeitas. Um de seus maiores empreendimentos foi a reconstrução do templo, iniciada em 19 a.C., e ainda estava em processo 46 anos mais tarde. João capítulo 2, versículo 20. Vamos ler? Vamos lá, João 2, 20. João capítulo número 2, versículo 20. Vamos lá, diz assim: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Então, o templo foi edificado em bem grande. Ser edificado, ok? Vamos lá, gente. Prossigamos aqui a leitura. A vida familiar de Herodes foi muito infeliz e cheia de intrigas entre suas 10 esposas. Seus filhos e seus próprios irmãos e irmãs, quando ele morreu, havia feito e mudado sua vontade várias vezes. Alguns de seus filhos ele matou. Pensa, o cara é tão ruim que alguns de seus filhos ele matou. Bem como a sua amada Mariane. Foi durante seu reinado e por causa de preocupação ciumenta por sua posição que ele ordenou a matança das crianças ao redor de Belém, após o nascimento de Jesus Cristo. Tá? Porque o fato foi o seguinte: ele manda os magos irem atrás da estrela e trazer o relato para ele.